Bom dia, queridos alunos. Meu nome é Djalma Toledo, eu sou pastor e eu quero, nesse tempo, conversar com você a respeito de um assunto de grande relevância, autoridade espiritual. Vamos começar a nossa aula de autoridade espiritual, parte 1, aí na sua apostila. E hoje vamos falar a respeito da autoridade de Deus. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele nos descreve algo muito interessante. Eu quero dividir com você um pouco daquilo que a Bíblia tem para nos falar. E ela vai dizer o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir daí você conhece a descrição da palavra. A Bíblia começa a falar a respeito do fato de Deus ter criado a terra e como foi que ele criou. É muito claro a palavra de Deus no versículo 1, onde começa assim: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia uma deformação. Entenda algo: tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus criou é bom. Deus não cria nada ruim. Deus não cria nada defeituoso. Tudo que Deus cria é bom. Entretanto, nós precisamos entender o processo pelo qual a terra criada por Deus se tornou sem forma, deformada. A palavra sem forma aí é a palavra deformada. E durante muito tempo tem se questionado a respeito desse assunto, né? Por que nós que cremos em Deus, que temos a certeza de que Deus criou todas as coisas, afirmamos a respeito da existência da humanidade como 6.000 anos, a existência da Terra como 6.000 anos, e tantos astrólogos e tanto arqueólogos têm ao longo do tempo trazido informações através de pesquisas científicas de bilhões e bilhões de existência pré-histórica. Há um conceito teológico, uma informação teológica a respeito desse assunto, de que, na verdade, houve um tempo onde existia sobre a face da Terra, e essa Terra já existia antes desse momento onde ela foi deformada. E o entendimento bíblico a respeito do momento em que se torna caos, você vai descobrir claramente no livro de Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, onde a Bíblia vai falar a respeito da queda de Satanás, e mais à frente nós vamos falar mais detalhadamente a respeito disso. Mas, só fazendo essa introdução para você entender esta autoridade de Deus, a Bíblia fala que Satanás ele habitava no céu. Satanás era um anjo de luz. E aí ele se rebelou no seu coração contra Deus, veio sobre o seu coração altivez. A partir daí ele desejou ser semelhante a Deus. E ele então, por causa disso, a Bíblia diz que ele foi lançado por terra. Em Isaías 14 fica muito claro, ele foi lançado por terra. E nesse ato de ser lançado por terra, a Bíblia diz que por ser um anjo de luz, quando ele cai em terra, ele se torna um anjo de trevas. E tudo aonde ele cai, nesse ambiente, nesse habitat, a ciência costuma chamar isso de boom, de explosão, de destruição. Mas, biblicamente, nós entendemos que a queda de Satanás ela provocou, originalmente, um caos. E a terra se tornou deformada, ou seja, ela tinha uma forma. A queda de Satanás, a queda de Lúcifer sobre a terra, ele era um anjo de luz. Ao cair, ele se torna um anjo de trevas, ele se torna trevas. E tudo que aonde ele está se torna um abismo, se torna a face do abismo. É isso que a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E é interessante que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ponto. A Bíblia diz: e aí disse Deus. A partir daí, Deus começa a recriar a terra com um novo propósito dentro de uma formação. E qual é o propósito de Deus nessa criação? A Bíblia diz: e disse Deus, a primeira coisa que Deus estabelece, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Por quê? Por que você acha que Deus cria a luz em primeiro lugar? Porque ele precisava banir as trevas. A Bíblia, onde entra a luz, a treva vai embora. Para que Satanás perdesse esse lugar, esse habitar do qual ele foi lançado, caído por terra, ele deixasse essa autoridade e essa habitação na face da terra, era necessário que as trevas fossem embora. Por isso Deus então começa a restaurar, a reconstruir o caos
através da luz. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz é restaurar. E disse Deus, haja luz e houve luz. Nesse exato momento nós entendemos que foi o momento que Satanás foi banido aqui da terra. Ele saiu desse lugar, ele perdeu o direito de habitar sobre isso. E a partir daí Deus cria todas as coisas. Eu quero que você entenda o seguinte. Aonde está a autoridade de Deus? A autoridade de Deus ela está em duas coisas. Ela está na criação e na sujeição da criação. Deixa eu dar um exemplo para você. Se, por exemplo, eu sou autor e eu crio este objeto. Ao criar este objeto, o ato de criar este objeto, o fato de ser um inventor deste objeto, criador deste objeto, isso me dá direito de fazer com esse objeto o que eu quero. Eu entendo que você concorda comigo. Por ter sido o criador disso, logo eu tenho a patente, eu tenho a autoridade, eu posso fazer disso o que eu quiser. Se eu quiser pegar este objeto, por exemplo, e eu decidir guardar este objeto, não usá-lo nunca, ninguém pode me condenar, porque é meu, fui eu que criei, fui eu que fiz. Entretanto, se por decisão própria, como inventor, como criador deste objeto, eu decidir usar este objeto de alguma maneira, tá? Eu posso fazê-lo da maneira como eu quero, porque me pertence. Sendo assim, eu tenho autoridade sobre isso porque eu criei, porque eu inventei. Também, se eu quiser destruir este objeto, definitivamente, eu gostei dele, vou destruir, vou quebrá-lo, vou jogar fora. Também ninguém pode fazer nada, por quê? Porque me pertence. Você está comigo? E aí, a partir desse instante, eu tenho uma autoridade chamada autoridade de criação. Também, se por meu desejo pessoal, eu desejar pegar este objeto, eu decidir dar para qualquer pessoa, ninguém pode me condenar por isso, porque é meu. Fui eu que criei. Então eu queria que você entendesse que a primeira autoridade, a maior autoridade de Deus, está no fato dele ter criado, dele ter feito com que a terra, ela foi criada por Deus, ela foi estabelecida por Deus. E disse Deus, haja luz, houve luz, haja luz e houve luz. Haja tudo que Deus foi dizendo, tudo que Deus foi criando através da palavra, até que ele estabeleceu a terra, ele refez com que a terra se tornasse um lugar habitável. E Deus então passou a ter autoridade sobre isto por criação, autoridade de criação. Esta é a grande autoridade de Deus, que é a autoridade bíblica, a autoridade de ter formado todas as coisas, a autoridade de ter criado. Sendo assim, que Deus criou a terra, ele tem agora o direito de fazer o que ele quiser com a face da terra. A Bíblia diz em Gênesis ainda, pega lá a sua Bíblia, me acompanhe por gentileza, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou. Deus abençoou o homem e lhe disse, preste atenção, Deus abençoou o homem e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É importante você guardar isso. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Querido, nesse texto ele começa a falar algo interessante. A partir do instante que Deus criou a terra, a Bíblia diz que Deus então cria o homem. E ao criar o homem, ele faz com a terra aquilo que ele deseja. Ele pega a terra e ele entrega a autoridade na terra para o homem. Ele pega e diz assim, domine você. Agora eu estou lhe dando a terra para que você administre a terra. Ele diz assim, sabe, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai a terra. Ou seja, governe sobre a terra. Nesse tempo, exatamente por causa deste princípio, Deus então pega aquilo que ele criou, do qual ele tem autoridade, que é a autoridade de criação, e ele entrega por decisão pessoal ao homem. E como a Bíblia diz, Deus não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Eu quero que você fique bem claro algo, Deus não se arrependeu desta decisão. Deus entregou a terra para o homem, para que Adão, o homem existente, ele governasse sobre a face da terra.
Então, a primeira autoridade de Deus, o que legitima a autoridade de Deus, foi o fato dele ter criado. Tá? Mas ainda tem uma segunda autoridade de Deus, que é a autoridade de sujeição. Primeira autoridade, criação. Segunda autoridade, sujeição. A Bíblia diz que Deus então usa desta autoridade não só para criar, mas para sujeitar todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas a Ele, estão debaixo dos seus pés, estão debaixo da sua autoridade. Deus, Ele sujeitou, por exemplo, você vai me acompanhar em alguns exemplos. Deus sujeitou, por exemplo, o vento. Você sabe que em alguns momentos na Bíblia, principalmente no ministério de Jesus, você vê Jesus ordenando ao vento, autoridade de sujeição. Por exemplo, Deus sujeitou as águas. O dilúvio é um grande exemplo onde Deus, então, ele determina a hora que a água começa, a hora que a água termina. Não só criou todas as coisas, mas ele sujeitar todas as coisas. Outro exemplo que você vai se lembrar bem a respeito de água é a abertura do Mar Vermelho. Né? Que coisa fantástica, que cena extraordinária você observar Moisés dentro desta autoridade, pegar um pedacinho de cajado, um pedacinho de madeira, tocar e o mar se dividir em duas partes. Coisa mais linda possível. Eu fico imaginando essa cena. Eu já me imaginei várias vezes passando em meio a lugar seco, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e Moisés passando em pé seco com toda aquela multidão. E a autoridade de Deus sobre a água era tão grande que ele esperou passar o último dos seus filhos. E quando terminou, ele ordenou que o mar se fechasse enquanto o exército de Faraó estava lá dentro. Isto é uma autoridade, não só porque ele criou, mas porque ele sujeitou todas as coisas. Ele não só sujeitou o vento, ele não só sujeitou a água, por exemplo, ele sujeitou a árvore. Lembra daquele episódio onde Jesus passa, olha uma figueira e lhe ordena, seca-te. Então, queridos, assim, esta autoridade é a autoridade que está na Trindade, a autoridade de Deus, né? E a Bíblia diz que tudo foi criado por esta Trindade. João capítulo 1 fala sobre isso, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por ele, sem ele nada teria sido feito. Esta criação foi, na verdade, uma parceria da Trindade, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito criaram todas as coisas. Sendo assim, também os três que criaram, os três tinham autoridade da criação, eles tinham autoridade de sujeição. Por isso que no ministério de Jesus, ele podia andar sobre as águas, ele podia fazer o vento parar, ele podia fazer a figueira secar. Esta autoridade também se manifestava no próprio corpo do homem, sabe? Querido, uma coisa que me surpreende, algo tão fantástico. Você consegue imaginar? Olha que autoridade Deus tem sobre a sua criação. A Bíblia diz que o povo andou por 40 anos no deserto. E a Bíblia diz, que coisa fantástica. A Bíblia diz, as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não gastaram. Ei, presta atenção. Isso é Deus, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Né? Se tivesse isso hoje, as empresas de vestuário, de sapato, elas estariam quebradas. Né? Se Deus quisesse, a economia viraria um caos. Por quê? Porque esta é a autoridade que Deus tem, a autoridade de sujeitar as coisas que Ele criou. Eu e você precisamos entender claramente esta questão da autoridade de Deus. Então a autoridade de Deus ela está baseada em duas coisas. Primeiro, aquilo que Deus criou e porque criou Ele tinha autoridade. E segundo, porque Ele sujeitou todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, toda a sua criação, ela foi sujeita a isso. Eu poderia falar uma série de outros exemplos, como por exemplo, o exemplo de Josué, quando o sol para, então ele tem uma autoridade sobre o sistema solar, ele tem uma autoridade sobre a terra, enfim, tantos exemplos, mas vamos andar um pouco, tem bastante coisa para falar pela frente. Mas eu queria que você guardasse isso, até porque nas verificações, no tempo que a gente vai falar a respeito do seu aprendizado, você vai precisar entender isso. Guarda bem isso, guarda comigo. Repita comigo, se você puder. A autoridade de Deus, ela vem da sua autoridade por criar e da sua autoridade por sujeitar. Essas são as duas, esse é o princípio de autoridade de Deus. Só que a partir daí, ainda vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus, depois de ter criado todas estas coisas, Deus criou o homem e deu ao homem a autoridade, o governo sobre isso. O Salmo 115, versículo 6, pega a sua Bíblia aí, vamos caminhar um pouco e você vai andar comigo dentro disso. Salmo 115, versículo 16. O mais altos céus são do Senhor, mas a terra
Deus deu. Repita comigo, deu. Deus deu aos filhos dos homens. Então, diga comigo assim, repita comigo. Os céus são os céus do Senhor. Então, de quem pertence? De quem é o céu? Do Senhor. Diga assim, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, voltando ao nosso exemplo deste objeto, a partir do instante em que Deus deu ao filho do homem, Deus deu ao homem, Deus então pegou a sua criação e ele confiou ao homem, confiou a mim. Agora, querido, quem tem autoridade sobre este objeto? Se este objeto foi me entregue, se este objeto foi dado a mim, agora quem é a autoridade sobre este objeto? Deus ou eu? Sou eu. Mesmo que eu tenha que prestar conta a Deus, e é isso que nós vamos ver ao longo do caminho, vamos prestar conta daquilo que nós recebemos para administrar, porque a Bíblia diz que nós somos oikonos, mordomos, ou seja, não é nosso, nós estamos aqui para cuidar daquilo que é de Deus. Então, quando Deus nos dá esta aqui, Ele não nos dá no sentido de propriedade, Ele nos dá no sentido de autoridade, no sentido de cuidado. A palavra oikonos é a palavra mordomos, mordomia, o zelo por isso aqui. Então, quando Deus dá ao homem, Ele dá ao homem para que o homem cuide, para que o homem multiplique, para que o homem frutifique, para que o homem domine, para que o homem possa fazer um bom uso daquilo que ele tem estabelecido, daquilo que ele tem feito. Sendo assim, a partir de agora, nós vamos começar a caminhar sobre a autoridade do homem. Tá? Já vimos a autoridade de Deus, agora vamos ver esta autoridade do homem. A autoridade do homem, ela está firmada no fato de que ele recebeu de Deus esta autoridade. Aí me acompanha aqui, tá? A palavra autoridade, tá? Você vai ter aí na sua apostila, é a palavra exousia, né? É a palavra do grego, que é a palavra exousia, que significa direito, tá? Então a primeira autoridade que o homem tem é a autoridade de direito. A palavra exousia, a palavra direito de exercer autoridade. Ou seja, por que o homem tem autoridade? Porque foi dado a ele o direito de exercer autoridade. É bem simples você entender isso. Por exemplo, se você vai ser contratado para uma empresa, e nesta empresa você tem um cargo, tem uma função, e nesta função ali na empresa você é diretor ou você é gerente, se você está exercendo esta autoridade, você é gerente porque o dono lhe deu o direito de ser autoridade. Então, entenda algo. Exercer autoridade por direito não significa exercer autoridade por competência. Nós vamos ver isso. A primeira autoridade que uma pessoa tem é a autoridade de direito. Direito por quê? Porque de alguma forma isso foi instituído assim, isso foi delegado com alguém que tem autoridade e passou essa autoridade. O dono da empresa contrata alguém para gerenciar um segmento. Se ele contrata alguém para gerenciar o segmento, ele está dando a esta pessoa o direito de exercer autoridade. Esta pessoa, então, ela vai exercer autoridade por direito. Sendo assim, a autoridade dela não pode ser questionada, a não ser por aquela pessoa que lhe deu essa autoridade. Todas as pessoas que estão debaixo desta autoridade de direito têm que submeter. E aí, querido, não importa se essa autoridade é boa, se essa autoridade é ruim, se essa autoridade teme a Deus ou não teme a Deus. Estamos falando sobre o conceito de autoridade, exousia. Né? Essa autoridade ela é dada por direito. Foi lhe dado direito. Vamos dar um outro exemplo interessante. Por exemplo, um policial na rua fardado. Quando ele está naquele posto ali, o governo que estabeleceu desta maneira, aqueles que têm autoridade, diz assim, ó, este policial, este guarda, ele é autoridade naquele lugar. Tá? Que não importa se ele conhece as leis do trânsito, se ele não conhece a lei do trânsito, se ele gosta de você, se ele não gosta de você, se ele é justo, se ele é injusto, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é simpático, se ele é antipático. O fato de estar ali naquele lugar, ele tem o direito de ser autoridade. Sendo assim, ele exerce aquela autoridade por direito. Entenda que a autoridade do direito, tá? Não importa o que eu penso dela, o que eu acho dela, ou mesmo o comportamento dela,
sabe? Ela tem aquela autoridade porque foi lhe dado de direito. Biblicamente é tão interessante ver algo. Por exemplo, você conhece muitas histórias, como eu conheço, de pais e filhos. Quantos pais nós conhecemos que, infelizmente, não têm dado um bom testemunho como pai, às vezes não têm um bom caráter. Conhecemos histórias de pais que são bêbados, irresponsáveis, não cuidam da sua casa, maltratam sua esposa. Querido, isso não deixa ele sem autoridade. Ele continua tendo autoridade de direito segundo a Bíblia, porque ele é pai. Sendo assim, o homem ele está debaixo desta autoridade que é chamada autoridade de direito. A primeira autoridade é a autoridade de direito. Poderíamos dar uma série de outros exemplos, e eu quero dar um exemplo governamental. Né? O Congresso, o deputado, estamos aí cada 4 anos renovando, né, os nossos governantes, às vezes 2 anos, alguns outros governantes. Queridos, quando nós legitimamos aquela pessoa através do nosso voto, nós damos àquela pessoa o direito dela estar lá. Não importa se ela no passado era um palhaço de circo, se ela era um artista de cinema, se ela era um jogador de futebol, ou se ele era um intelectual, um sociólogo. Não importa se ele era um Fernando Henrique Cardoso, ou se ele era um Tiririca, um Romário. Sabe? O que acontece? Quando nós votamos e colocamos aquela pessoa ali, nós damos àquela pessoa o direito de exercer autoridade. Isso é exousia. O direito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quero deixar bem claro, estou reforçando esse conceito, porque ele vai ser fundamental para o nosso entendimento praticamente da matéria a respeito disso. Então, o primeiro nível de autoridade é a autoridade de direito. Aquela que foi confiada, foi dado poder para aquela pessoa por alguém que tem posição de autoridade, ou por uma lei, ou por uma instituição, ou por uma organização. No caso do homem, o homem, ele recebeu o direito de exercer autoridade na terra, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 23. Deus criou o homem e deu a ele o direito de exercer autoridade. Por isso que o salmista diz que a terra pertence ao Senhor, mas agora o céu pertence ao Senhor, me perdoe, mas agora na terra Deus deu, Deus confiou, Deus otorgou o direito do homem governar sobre a face da terra. Sendo assim, no céu manda Deus, na terra agora a autoridade é a autoridade dos homens. E aí você vai entender algo muito fantástico, muito especial. Né? A Bíblia diz, Deus não fará, Amós capítulo 1, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A palavra revelar aí, ela tem a conotação, digamos assim, de informar. Dizer assim, Deus vai fazer algo, Deus quer fazer algo sobre a face da terra, Deus precisa informar, princípio de delegação. Vamos ver isso durante muito tempo. Queridos, Deus não é que ele não tenha poder para agir na terra, mas Deus estabeleceu um fluxo de autoridade. Ele mesmo trouxe para ele esta limitação. Ele diz assim, ó, a partir de agora a terra é do homem. A partir de agora o governo da terra está sobre o homem. Então, para que eu possa intervir na terra, eu não posso bypassar a autoridade que eu deleguei. Ao contrário de muitos líderes, Deus respeita as autoridades que ele estabelece. E Deus jamais agiria na terra sem passar pelo fluxo de autoridade que ele mesmo estabeleceu. Quem deu a terra para o homem foi o próprio Deus. Sendo assim, Deus não pode ir contra a sua própria autoridade, tirando do homem esta autoridade, fazendo algo na terra sem o homem. Então, tudo que Deus vai fazer na terra, ele vai passar por esse princípio. O princípio do canal que é o homem. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Depois nós vamos descrever os outros 2 tipos de autoridade. Tá? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 19, né? Eu não vou ler, depois você pega para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Onde Deus, então, ele quer realizar algo sobre a terra. Vamos pegar a palavra aí, vamos ler. Vamos ler a palavra aqui, porque é mais fácil, para a gente basear bastante a nossa aula aqui na palavra. Né?
Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, a partir do versículo 17. Olha que expressão interessante. Gênesis 18, 17. Diz assim: e disse o Senhor, olha que coisa fantástica, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Querido, por quê? Já parou para refletir sobre isso? Deus diz assim, ocultarei eu a Abraão o que é que eu vou fazer? Sabe, Deus está dizendo assim, por que Deus não ocultou? Por que Deus não queria ocultar Abraão? Esse episódio é o episódio onde ele quer destruir Sodoma e Gomorra. Né? Por que Deus assim, ocultarei eu de Abraão? Sabe, o que Deus está fazendo, assim, ele queria fazer algo sobre a terra, ele podia ter feito, ele tinha poder para fazer, mas ele, por causa da autoridade que ele delegou a Abraão, ele decidiu não fazer sem compartilhar, sem falar, sem passar pelo fluxo de autoridade que ele mesmo estabeleceu. Ou seja, para destruir Sodoma e Gomorra, ele podia fazê-lo. Assim como ele criou as coisas por uma única palavra, ele podia ter destruído Sodoma e Gomorra. Entretanto, porque ele estabeleceu o princípio do direito de autoridade na terra, ele então revela a Abraão os seus segredos. Deus não fará, não é que ele não pode fazer, Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, para que Deus haja na terra, ele precisava passar pelo canal da terra, que é o homem, que ele estabeleceu como autoridade e deu a ele o direito de autoridade. Antes de continuar nesse texto, deixa eu voltar um pouquinho. Por exemplo, ali, quando Deus decide destruir a terra através do dilúvio, na vida de Noé, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Deus então revela a Noé a sua intenção. Novamente, Deus revelando um desejo, um propósito. Será que Deus tinha poder e autoridade para destruir a terra sem comunicar a Noé? É claro que tinha. Nada é impossível a Deus. Entretanto, Deus não bypassa os seus próprios princípios. Deus não é homem que dá autoridade e tira autoridade. O que Deus faz? Deus chega até Noé e Deus revela a Noé a sua intenção. Quando Deus revela a Noé a sua intenção, a intenção que ele tinha de destruir a terra, ele está buscando uma parceria na terra para que se cumpra. Ouça, Deus tem projetos no céu. Mas esses projetos só podem ser realizados na terra. Esses projetos do céu para a terra só podem ser realizados na terra se ele encontrar concordância com aquele que tem autoridade na terra, que é você e que sou eu. Tudo que Deus quer fazer sobre a face da terra, sejam coisas boas ou coisas ruins, qualquer ação de Deus sobre a face da terra, Deus, embora tenha poder e autoridade para fazê-lo, ele não faz sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então ele revela a Noé. Quando ele revela o seu propósito a Noé, Noé concorda com ele. É interessantíssimo o texto de Hebreus capítulo 11. Quando Deus diz que mesmo sem saber, por obediência, sem saber bem no fundo. Queridos, preste atenção nessa passagem. Eu não vou ler toda a passagem, senão não vamos nos alongar demais. Mas a Bíblia fala que até aquela data não havia chovido sobre a face da terra. Que coisa fantástica. E Noé recebe uma revelação de Deus. Vai chover por 40 dias. Por isso todo mundo chamava Noé de doido. E ele constrói um barco porque vai chover. Sabe o que aconteceu? Noé creu. Assim como Abraão creu. Noé creu naquilo que Deus disse. Quando ele creu, ele está dizendo assim, Senhor, eu concordo que aquilo que o Senhor quer fazer na terra, eu respaldo, eu vou legitimar na terra. Através da autoridade que o Senhor me deu, eu permito que o Senhor haja na terra, fazendo o que o Senhor quer. Ei, eu tenho um grande segredo para te contar. Algumas coisas que Deus quer fazer na terra, Ele está esperando que nós vamos dar a Ele legitimidade para fazer na terra. E Ele tem que fazer isso através de você, através de mim, seja o que for. Deus pode mudar esta terra quando nós legitimamos, quando nós damos a Deus, pela obediência, pela fé, o direito de Deus agir na terra por nosso intermédio. Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Sabe,
Naquela época, a terra foi destruída pelo dilúvio, porque era um propósito de Deus. Mas Noé concordou com Deus. O texto de Hebreus é muito forte. Hebreus capítulo 11, ele vai te dar uma clareza muito grande disso. 11, versículo 6 diz, olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente avisado, revelado, a mesma palavra lá. Pela fé, Noé é divinamente avisado, revelado, pelas coisas que ainda iam vir. Tá? Sendo temente a Deus, preparou a arca. Esta obediência, ele está dizendo, eu concordo. E a Bíblia diz, preparou a arca para a salvação da sua casa. E termina dizendo, pelo qual condenou. Quem condenou o mundo? Não foi Deus, foi Noé. Pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. O que esse texto está dizendo é o seguinte, que quando Noé concordou com o projeto de Deus, não foi Deus que destruiu o mundo sem Noé, mas Deus destruiu o mundo com a concordância de Noé. O fato de Noé ter concordado, ter construído a arca, ter temido a Deus, ter crido. Quando Noé faz isso, ele estabelece aqui, diz Deus, pode agir na terra. Eu lhe dou essa legalidade. Eu estou com o Senhor. Estamos juntos. Pode fazer. Eu concordo. Eu concordo com o Senhor. Deus só destruiu a terra na época de Noé por causa dessa legitimidade que Noé deu. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem antes revelar, comunicar, avisar, buscar parceria com seus servos os profetas. Voltando ao texto de Abraão, lá em 18. A Bíblia diz que Deus começa assim, ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Por quê? Porque neste texto de Gênesis 18, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E para destruir Sodoma e Gomorra, ele começa dessa forma. Ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Em seguida você vai ver todo o texto, onde Deus começa a conversar com Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra. E esse diálogo é tão interessante, muito interessante para você entender alguma coisa. Ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, não dá mais, aquela turma lá já era, não tem condição, a turma virou uma bagunça, aquilo lá tá uma orgia, sabe, não tem mais, estão desregrados, não tem mais autoridade, não respeitam mais ninguém, e nós vamos fazer o seguinte, eu quero destruir aquele troço lá. Aí Abraão estabelece as normas para a destruição. Não foi Deus, foi Abraão. Abraão falou assim, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói? Querido, quem foi que estabeleceu o critério? Deus ou Abraão? Deus queria destruir. Mas quem estabeleceu o critério foi Abraão. Deus não fará coisa alguma na terra. Deus falou, vou destruir. Você concorda, Abraão? Abraão então falou assim, tá bom, eu concordo. Mas faz o seguinte, se tiver 50 justos, eu não destrói, tá bom? Deus falou, ok, tá bom. Eu tenho a impressão, usando a minha imaginação santificada, né? O que é a imaginação santificada? É aquilo que eu imagino, mas não está tão claro na Bíblia, né? Uma interpretação minha. Que Abraão deve ter coçado a cabeça, deve ter falado assim, quer saber do negócio? 50 naquela terra de justo tem não. E ele começa a negociar com Deus. E de 5 em 5 ele vai baixando. E se tiver 45, Deus falou, ok. E 40, ok. Sabe, queridos, quem foi estabelecendo o critério para que Deus destruísse foi Abraão. Até que chegou um determinado ponto, Abraão, acho que cansou de negociar, né? E decidiu concordar com o projeto de Deus. E sabe o que acontece? Deixa eu contar um segredo para você. Embora tenha sido Deus que ordenou a destruição de Sodoma e Gomorra, quem legitimou, quem autorizou, foi o homem, foi Abraão. Quando Abraão parou de negociar, quando Abraão disse, tá bom, Deus, tá bom. Faz o seguinte, Deus, pode destruir. Neste exato momento, o homem deu a Deus a autorização de agir na terra. É forte o que eu estou dizendo para você. Querido, eu estou construindo algo dentro de você.
estou construindo o nível de autoridade que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nesta hora, sabe? Deus então pode agir na terra, porque Abraão deixou. E Deus é tão extraordinário que a Bíblia diz que Deus foi até a casa de Ló, que morava nas cercanias, em volta de Sodoma e Gomorra, e tirou Ló. E eu já fiquei pensando, puxa vida, Deus foi lá tirar Ló por amor a Abraão? Não. Se você olhar no Novo Testamento, a Bíblia diz o justo Ló. Embora muita gente condene Ló por aquela briga dos pastores, vamos falar isso um pouquinho mais à frente, muita gente condene Ló, né, por não ter cuidado tão bem do coração da sua esposa, das suas filhas. Vamos falar sobre isso quando falarmos de família. Sabe, a Bíblia dá testemunho de Ló como justo. Sendo assim, a Bíblia estava dizendo assim, ele tinha que tirar o único justo que tinha, para depois de eu destruir. Que fantástico, que fantástico, que fantástico entender esse Deus tão maravilhoso que respeita as autoridades que ele estabelece. Que age segundo os princípios que ele estabeleceu pelo fluxo de autoridade na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus, filhos do homem. E Deus não fará, por causa deste princípio, nada na terra sem os homens. Deixa eu contar mais uma história para você, para que esse conceito fique bem forte dentro de você. Sobre a sua autoridade, sobre a minha autoridade de direito. O direito que nós temos de exercer a autoridade. Essa história é bem conhecida. Você conhece a vida de Moisés. Moisés, então, ele é conduzido, ele é orientado por Deus a tirar o povo. E ele, então, tira o povo do Egito, começa a caminhar. O povo, então, começa a reclamar demais. O povo começa a se rebelar contra Deus. Até que Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu cansei dessa turma aí. Cansei dessa turma. Entende? Eu não aguento mais essa turma, eu vou destruir todo mundo. Eu acredito que já era. Não dá mais, essa turma, eu não estou aguentando mais essa turma. Eu vou começar tudo de novo com você. Será que Deus tinha autoridade para fazer isso sem pedir permissão a Moisés? Sim, claro que tinha. Você sabe que tinha e eu sei também que tinha. Aí Moisés se posiciona e fala assim, Senhor, lembra da aliança do Senhor? Lembra que você prometeu para Abraão? E Moisés diz, Senhor, eu não concordo. Uau! Moisés diz, eu não concordo. Até essa autoridade Deus nos deu, a autoridade de discordar dele. É lógico, tem um preço. Moisés pagou um preço muito alto por isso. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não matou o povo naquela hora. Sabe por quê? Porque Moisés falou assim, ó, se eu quiser matar essa turma, pode até matar. Mas me mata também. Você vai ter que começar com outro, comigo não. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquilo que ele queria fazer. Pega esses 3 episódios. Noé concordou com Deus, Deus pôde destruir. Abraão estabeleceu critérios 50, 45, 30, 35 e Deus concordou. Moisés disse, não concordo, e Deus não pôde fazer. Não é que ele não tinha capacidade, ele não fez. Autoridade de direito. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem antes revelar as autoridades estabelecidas por ele. Então a primeira autoridade é a autoridade do homem, é a autoridade de direito. Por quê? Porque Deus, Criador de todas as coisas, decidiu dar para o homem. A segunda autoridade, eu chamo de autoridade de influência. Influência. O que é autoridade de influência? É aquela autoridade que você não tem o direito, mas através de uma capacitação, através de um legado, uma conquista, e aí nós vamos entrar na terceira autoridade, que é a autoridade de fato, ou autoridade de conquista.
que é essa autoridade de fato de conquista, para depois falarmos sobre autoridade de influência? Autoridade de fato é aquela que é conquistada pela competência. Você pode não ter o direito de exercer autoridade, mas você vai conquistá-la por uma competência. Tá? Então, a autoridade de fato é aquela que você exerce ela, não por direito, mas por conquista. Tá? Deixa eu dar um exemplo para você, que você vai entender com muita facilidade. Isso é muito comum. Eu venho de anos em igrejas, fui nascido na igreja, fui criado na igreja. E a igreja que eu fui criado, ela tinha, por exemplo, o conselho, né, o conselho diaconal, o corpo diaconal da igreja. Nesse corpo diaconal existia o presidente do corpo diaconal. O presidente do corpo diaconal, ele era a autoridade de direito dos diáconos. Mas era tão interessante você ver, eu vi muito isso na minha adolescência, que embora o fulano de tal, o X, o irmão X, tivesse o direito como presidente do corpo diaconal, às vezes o irmão Y, ele era aquela pessoa mais sábia, ele era aquela pessoa que todo mundo respeitava. Às vezes quem tinha direito falava e as pessoas davam ouvido. Quando esse irmão Y falava, ele tinha conquistado uma autoridade tão grande no coração das pessoas que ele falava e as pessoas obedeciam. Né? Então, embora ele não tivesse o direito de ser autoridade, porque ele não era o presidente do corpo diaconal, ele exercia uma autoridade de direito que ele conquistou pela sua capacitação, pela sua capacidade. Autoridade, de fato, ela tem a ver com competência mais do que direito. Ela tem a ver com uma capacidade de. É interessante você ver no meio eclesiástico, nós estamos falando para crentes, né? Por exemplo, muito isso dentro da estrutura. Para uma estrutura, às vezes, no louvor. Né? O líder do louvor, a pessoa está lá há muito tempo e tal, e por isso foi colocado, ou é filho do pastor, ou é amigo não sei de quem, sei lá, você sabe. Se está lembrando de alguém, não me responsabilizo por quem está lembrando. Né? Ou mesmo pastor de igreja, né? Aquelas igrejas que passam de pai para filho. Né? O pai fundou a igreja, agora o filho, porque é filho, herdou o direito de ser o pastor, presidente. Mas quando você vai ver nessas estruturas, seja no louvor ou seja na igreja, você vai descobrir que esta pessoa que está no direito, ou porque herdou o cargo, ou porque foi colocada ali, ela não é a pessoa mais competente que tem lá. E você vai ver que existem algumas pessoas que conquistaram pela competência. Elas são muito mais ouvidas, respeitadas, do que quem tem direito. Então, autoridade de fato é uma autoridade que você conquista pela competência. Conquista porque você conseguiu, através de uma capacitação, fazer aquilo. Isso é muito comum na ciência. Isso é muito comum na ciência. Existem os centros de pesquisa, e nesse centro de pesquisa você vai ter o coordenador da pesquisa. Mas não significa que o coordenador da pesquisa, que é uma autoridade de direito, seja o mais competente. Eu já fiz parte de grupos de pesquisa, onde você vai descobrir que o coordenador ele fica lá mexendo os pauzinhos dele, mas na verdade você vai ouvir quem está no campo, quem é competente, quem conhece, quem estudou, quem conquistou isso pela competência. Esta autoridade chama-se autoridade de fato. Bem paralelo a isso está a autoridade de influência. Que aí não é só uma conquista de autoridade pela competência, mas é uma conquista de autoridade pela influência. Né? Deixa eu pegar um tempo bem recente da nossa nação para você entender algo. Bem recente nós tivemos a oportunidade de ter no governo, estabelecermos um presidente que ele veio de bases, o presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele veio de uma base, ele vem de um metalúrgico, uma história muito bonita, muito interessante. E através de um apoio muito forte, ele foi eleito, nós elegemos ele, né? Seja com seu voto ou sem o seu voto, mesmo que você tenha votado contra ele, a maioria venceu, então nós elegemos ele. Né? Ele se tornou presidente. E quando ele começou o governo dele, estou falando do início do governo dele, você sabia claramente que, embora ele fosse o presidente de direito,
existia uma equipe de influência que governava o país, comandada por um homem chamado Sr. José Dirceu, né? Que ficou claro isso durante o tempo, que era, na verdade, a grande autoridade da nação, por causa da influência que exercia sobre quem tem direito. Deixa eu pegar na Bíblia um exemplo muito interessante para você. Por exemplo, quem governava era Acabe, um rei de direito. Mas quem influenciava Acabe nas decisões era Jezabel. Ah, agora você entendeu, né? Ou seja, Acabe, ele era autoridade de direito, mas Jezabel é quem influenciava as autoridades e acabava sendo uma autoridade de fato. Esses são os 3 tipos de autoridade. O que nós fizemos então? O que nós falamos até aqui? Nós falamos sobre a autoridade de Deus e como esta autoridade ela foi transmitida ao homem, né? Por direito. Agora, nas próximas aulas, na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão da autoridade do homem e o que ele fez com essa autoridade. Deus abençoe e até a próxima aula.